Olá! O tema de hoje do Estúdio News é a adoção tardia. E para conversar com a gente, nós recebemos a Mônica Gonzaga Arnone, que é juíza assessora da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, e a Jussara Marra, presidente da ANGAD, Associação Nacional de Grupo de Apoio à Adoção. Sejam muito bem-vindas. Um ato de amor, de coragem e de grande responsabilidade. A adoção cria vínculos, transforma vidas. Mas no Brasil, ela é um processo muitas vezes complicado, não por falta de pessoas à espera de um lar, e sim por adotantes com preferências que fogem da realidade da maioria das crianças à disposição. Eu começo perguntando para Jussara o que os candidatos procuram, quais são as exigências mais frequentes? Nossa, é uma pergunta difícil de responder, Renata, assim, colocando todo mundo na mesma caixinha. Mas o que a gente vê, justamente que responde essa grande pergunta da conta que não fecha, é que ainda existe o ideal do bebê, o ideal daquela criança pequenininha que viria no ideário das pessoas como uma folha em branco, né? Eu vou conseguir moldar do meu jeito, criar do meu jeito, vai vir com poucas lembranças da vida na família biológica, então vai ser mais fácil. Existe ainda esse imaginário e isso acaba refletindo nos números lá na frente que a gente tem de adoções que não acontecem, principalmente. Tanto a Constituição de 88 quanto o ECA e o Código Civil trouxeram dispositivos legais que garantem a dignidade, o respeito e a convivência familiar saudável para as crianças e adolescentes que precisam de uma estrutura familiar. Mas, infelizmente, a realidade não é como as leis prevêem. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento apontam que existem mais de 40 mil pessoas dispostas a adotar em todo o país e quase 5 mil pretendentes esperando por um lar. Então, por que nós ficamos com esse desequilíbrio constante, doutora Mônica? Bom, acho que a Jussara trouxe muito bem essa questão da idealização da criança. Eu acho que nós batemos também numa questão muito importante, que é o desconhecimento por parte dos pretendentes, por parte daqueles que querem adotar, do perfil das crianças que estão no acolhimento. Acho que é importante a gente lembrar, primeiro, que nem todas as crianças que estão nos acolhimentos, estão nas instituições de acolhimento, estão aptas para adoção. O acolhimento é uma medida de proteção, então uma medida excepcional e temporária. A ideia da lei é que a criança ela retorne para sua família de origem, para sua família biológica. Quando isso não é possível, é que se pensa numa outra medida de proteção, que é a adoção. E quando a gente fala no conhecimento das crianças, são as crianças reais que estão nas casas de acolhimento. O perfil de crianças que estão aptas para adoção hoje no Brasil não é mais o perfil de bebês. Nós temos crianças mais velhas, grupos de irmãos, crianças com deficiência. Por isso que a conta, como a gente fala, acaba não fechando. Porque ainda existe uma idealização muito grande sobre quem são essas crianças que estão nos acolhimentos, o perfil idealizado e a realidade de quem são mesmo os que estão aptos para adoção. Em relação à idade, né? Qual faixa etária já é considerada uma adoção tardia? Porque a maioria das crianças disponíveis é composta por adolescentes acima de 14 anos, seguida por crianças de 10 a 12 anos. E é exatamente aí que existe um descompasso entre a oferta e a demanda, onde quem mais precisa de um lar não corresponde às preferências mais comuns dos adotantes, não é isso, Jussara? É isso sim. E é difícil também a gente responder. Eu costumo brincar que em adoção, quase toda pergunta que fazem para a gente, especialmente em grupos de apoio à adoção, a resposta é depende. Eu sou mãe para adoção, meu filho hoje tem 11 anos. Quando eu fiz a adoção do meu filho, que foi em 2014, adoção tardia, e eu não gosto desse termo, porque eu acho que nunca é tarde demais para ser filho, nunca é tarde demais para ser adotado, apesar de ser uma denominação legal, eu não gosto de usar, eu gosto de falar adoção de crianças maiores e adolescentes. Quando o meu filho foi adotado, quando a gente falava de criança de 4 anos, já era adoção tardia, né? Hoje em dia, a gente já fala ali para cima de 8 anos. Antes de 8 anos, a gente não fala de adoção tardia. A gente fala que é adoção de criança normal, assim, não adjetivamos isso como tardio, né? Eu acho que hoje, a partir de 8, 9 anos, a gente começa a falar em tardio.
Agora, eu pergunto para a doutora Mônica, como se estabelece todo esse processo de adoção aqui no Brasil? Qual o passo a passo e por que ele geralmente é tão demorado? Existe uma fantasia, né, uma idealização, uma fantasia e uma crítica, talvez, a essa demora no processo de adoção. E o que muitos chamam de demora no processo de adoção, nós chamamos de cuidado, né, o cuidado do Estado com aqueles que pretendem adotar. Essas crianças que estão no acolhimento, portanto, vão ser entregues a pais, né, por adoção, elas precisam nos ser conhecidas do Estado. Afinal de contas, elas já passaram por uma série de violações de direito, e não seria justo com elas que elas fossem entregues a pessoas desconhecidas do Estado em termos de aptidão de parentalidade. Então, quais são os passos, né? Qual é o passo a passo? Aqueles que pretendem adotar, eles comparecem a uma vara da infância e juventude e entregam uma série de documentos para dar início a um processo, que é o processo de habilitação. Todos que pretendem adotar no Brasil, fazer uma adoção regular, devem se inscrever no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é um sistema gerido pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, as pessoas elas dão início nas varas de infância a esse processo de habilitação e passam por um processo que tem por procedimento, né, como fases, avaliação psicossocial, psicólogo, assistente social, um parecer do Ministério Público e, enfim, a sentença que vai habilitá-los ou não como pretendentes à adoção. A partir do momento em que essa sentença é proferida, o nome dos pretendentes consta no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E aí o tempo de espera para que o seu filho chegue, para que o filho pretendido chegue, vai demorar justamente do perfil pretendido. Então, quando se tem uma restrição muito grande em relação a esse perfil, seja em relação à raça, cor, sexo, deficiências ou não, mesmo em relação aos genitores biológicos, é claro que esse prazo, ele é um prazo que tende a ser mais prolongado. Quando a gente fala de adoção de crianças mais velhas, grupo de irmãos, crianças com deficiência, que são justamente aqueles que estão nas nossas instituições em um número maior, esse prazo tende a ser menor. Agora, quais são os principais desafios enfrentados por quem opta por essa adoção de crianças mais velhas? Jussara, por que existe tanto preconceito em torno desse assunto e como que ele acaba se manifestando nos adultos e nas crianças? Até pegando um gancho no que a doutora Mônica trouxe, muitas vezes esses pretendentes que estão aí na pressa, né? Porque as pessoas vão procurar adoção muitas vezes depois de anos se frustrando com uma gestação biológica que não veio, ou depois de um luto, e aí elas têm pressa. E por isso vem essa crítica que demora muito, né? E, assim, perfeitas as colocações de que precisa-se de um cuidado. Sempre que as pessoas falam para a gente que demora muito, a gente fala, calma, 9 meses precisa para uma criança ser formada. Essa criança ela já vem de uma história de violações, então a gente precisa ter mais cuidado ainda com essa criança, né? E cria-se essa expectativa de que essa criança ela vai vir daquela forma que eu falei, como uma folha em branco. Tem-se um medo muito grande do que ela viveu, como vão ser essas memórias, o que vai ser essa história, o que ela vai carregar. E isso faz com que as pessoas queiram, no geral, mais uma criança menor. Mas se esquece nesse processo que até um bebê vindo de uma entrega voluntária, que ele vem recém-nascido, ele tem uma história antes de chegar nessa família adotiva. Ele tem uma história de gestação intrauterina que não foi uma gestação também tão desejada, tão feliz, tão saudável assim. E existem vários estudos mostrando que o que essa criança viveu dentro da barriga da genitora pode e vai se manifestar em várias fases da sua vida enquanto adulto. Então, não existe nenhuma garantia de que essa criança vindo novinha, vindo bebê, ela não vai trazer nada da família biológica, né? Eu acho que, assim, para a gente simplificar bastante a resposta, o que acontece com essa preferência por crianças mais novas e por bebê é o medo da história que elas já viveram. Porque toda adoção, a gente precisa entender isso, toda adoção ela nasce de violações, de negligência, de violação de direito. Então, essa história que a criança traz, seja ela uma recém-nascida vindo de uma entrega legal, ou seja ela já um adolescente prestes a completar 18 anos,
é uma história com dificuldades, é uma história com violações, com tristezas, com momentos que a gente vai ter que acolher também, né? Porque é a história dela, mas não são momentos tão felizes. Se ela fosse tão bem cuidada assim, se ela tivesse todos os seus direitos realmente preservados, ela estaria na sua família biológica. Sem dúvida. Agora, São Paulo é o estado com o maior número de crianças aptas para adoção. E a explicação está apenas no fato de ser o estado com a maior população do Brasil ou existem também outras questões, doutora? Eu acho que é uma junção de fatores, né? Nós ainda caminhamos a passos muito lentos quando a gente fala em algumas políticas públicas, na execução de políticas públicas preventivas, né? No judiciário e nos próprios grupos de apoio à adoção, nós trabalhamos com a consequência da violação de direitos. Então, acho que a ideia inicial, né, para que a gente possa, de alguma maneira, diminuir os números nas instituições de acolhimento e, por que não, os próprios números das adoções, afinal, a preferência do legislador foi a permanência da criança com a sua família biológica, com a sua família de origem, a sua família extensa, eu acho que é trabalhar de uma forma preventiva. Quando a gente fala em prevenção, é trabalhar com mulheres em situação de rua, é trabalhar com métodos contraceptivos de uma forma que se possa efetivamente controlar, é trabalhar com o acolhimento dessas pessoas que estão em situação de rua, ou seja, a gente precisa trabalhar com formas de prevenção para evitar as violações de direito. E prevenção também no próprio exercício da parentalidade, da maternagem em si, né, de ensinar as mulheres, né, que não tiveram condições de aprender pelas próprias vivências nessa maternagem, né? Então, eu acho que a gente falha muito nessas questões preventivas e a gente acaba ficando com a violação de direitos. Quando a violação de direitos acontece, é claro que a situação ela já chega para a gente de uma forma muito mais conturbada, né? E aí os encaminhamentos, inclusive, acabam sendo caminhamentos mais restritos, né? Quando a gente fala em medidas de proteção, muitas vezes, quando uma criança depender da violação de direitos que ela sofreu, do abuso, da violência, o acolhimento acaba sendo a medida mais extrema, né? A medida que é aplicada ali no caso concreto, que não deveria ser. Porque quando a gente fala em acolhimento, seja acolhimento institucional, seja acolhimento familiar, ela deve ser sempre vista de forma excepcional, da mesma forma que a adoção, né? Sempre de forma excepcional. Mas temos muito pouco a oferecer quando a violação de direitos já aconteceu. Sem dúvida, a melhor forma é tratar a raiz de toda essa questão. Agora, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer aqui é como funciona a adoção de irmãos. Vocês até citaram agora há pouco. Ela é prioritária para que as crianças permaneçam juntas, mas também existem casos em que a criança, o adolescente, ele acaba sendo separado, Jussara? Sim, existe uma preferência para que irmãos se mantenham juntos e sejam adotados juntos, especialmente se existe vínculo entre esses irmãos. Porque a gente também trabalha junto dessa violação, eu costumo dizer que a adoção ela é um sinal de que nós falhamos antes enquanto sociedade. A doutora Mônica explicou isso, desenhou isso de uma forma muito melhor, muito mais detalhada, mas é justamente isso. O nosso sonho é que, e eu sou mãe por adoção, meu filho é a paixão da minha vida, mas o nosso sonho é que a adoção não precisasse acontecer, porque se ela aconteceu é porque muitas violações aconteceram antes. E justamente por isso, por esses irmãos terem passado, né, quando existe vínculo entre eles terem passado juntos por várias situações e vários rompimentos, é prioritário que eles permaneçam unidos, até para que eles não sofram mais um vínculo, mais um rompimento de vínculo, mais um distanciamento. É lógico que a gente também está diante, muitas vezes, de grupos de irmãos que são inadotáveis se considerados na sua totalidade como um grupo, porque são grupos de 6, 7, 8 irmãos, e muitas vezes as famílias não têm nem condição, gostariam muito de adotar aquele grupo enorme, mas não tem nem condições, nem financeiras, nem físicas, às vezes não cabe na casa, né, com a dignidade que essas crianças, esses adolescentes merecem e precisam ser tratados. Nesses casos, quando há vínculo, né, e é importante que a gente sempre fale isso, permanência na família de origem com vínculo, família extensa com vínculo, né? Não adianta buscar um tio que mora num estado lá longe só porque ele é um parente consanguíneo com quem a criança ou adolescente nunca teve vínculo. Isso não é o melhor interesse da criança. E o melhor interesse desses irmãos
se eles têm vínculo, é que eles sejam adotados juntos e, caso sejam separados, que sejam adotados por famílias que se comprometam a manter esse contato entre esses irmãos. Muitas vezes, o grande desafio da adoção de grupos de irmãos é esse, é o desejo que eles têm de estar juntos, de se cuidarem, de ter a garantia de que os irmãos também vão viver bem. Muitas vezes a gente escuta do adolescente, fala, não, eu não quero ser adotado longe do meu irmão, eu prefiro não ser adotado nunca se eu for separado, se eu tiver que ser separado do meu irmão. Eu não vou para uma família se meu irmão não for comigo. Né? Então, existe um cuidado entre eles muito grande e isso deve ser respeitado. Crianças mais velhas e adolescentes precisam ser ouvidos pelo judiciário quando dessas adoções, especialmente quando das separações, e as famílias muito bem trabalhadas para que o vínculo entre eles possa ser mantido. Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, algumas regras de adoção acabaram ficando melhores para os dois lados, doutora Mônica. Em relação à idade mínima para alguém adotar, baixou. Aí, por outro lado, a idade máxima também aumentou. Quais são os critérios que são válidos hoje? Sem dúvida, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio trazer uma inovação e uma proteção muito maior, tanto para aqueles que adotam, para os adotantes, mas especialmente para os adotados, né, para as crianças que ganham uma nova família. Nós tínhamos, antes do Estatuto da Criança e Adolescente, o que a gente chamava de Código de Menores. Nesse Código de Menores, as crianças elas não eram vistas como sujeito de direitos, elas eram vistas como um objeto. Então, era possível que os próprios adultos decidissem, sem considerar a vontade da criança, sem considerar a individualidade da criança, e isso acabava por perpetuar as violações de direitos que aquela criança estava vivenciando. Eu acho que a grande inovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente quando a gente fala em termos protetivos, tem as questões da idade, claro, de exigências em relação aos pretendentes à adoção, mas é a forma de se fazer uma adoção de uma maneira que o adotante ele consiga ter contato, vivenciar, que o adotado consiga ter acesso à sua história, né? Eu acho que é extremamente importante, seja por meio de registros em processos judiciais, seja por meio de registros nas instituições de acolhimento, mas que aquela pessoa que foi adotada, quando ela tiver condições de discernimento e quando assim ela puder, né, ter contato com a sua história, que assim ela o faz, né? Então, quando a gente fala em adoções regulares, com a intervenção do judiciário, hoje com o Sistema Nacional de Adoção, né, com a tal da fila, que às vezes é tão criticada, né, pelos adotantes, é uma forma de preservar a história daquele que está sendo adotado, que está ganhando uma nova família, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas que passaram por adoção e que não podem ter acesso, não puderam ter acesso, porque foram adoções irregulares, adoções, como a gente chama, que são adoções à brasileira, que ainda existem aqui no nosso país, mas que elas relatam o quanto falta um pedaço da sua história, quanto fica um buraco na sua própria história e quanta dor, né, quanta questão emocional isso traz para elas. Então, acho que a grande inovação do Estatuto da Criança e Adolescente, do que vem depois dele em matéria de adoção, é justamente essa possibilidade de ter acesso à sua história, de ter acesso à sua história biológica, né, a tudo aquilo que viveu, para algum dia, se isso for necessário, for possível, for desejado, ela ter contato com isso e fechar o que eles falam, né, desse buraco na própria história, nesse buraco emocional que fica em muitos adultos, depois, quando eles precisam ter acesso a isso. Sem dúvida, porque antes disso, né, a adoção era vista como uma espécie de caridade. Agora eu quero tocar num ponto bastante sensível aqui, que é em relação à saúde, porque o número de crianças com doenças ou deficiências é um fator crucial e que influencia diretamente a decisão dos pretendentes. Não é isso, Jussara? Sim, inclusive, assim, um dos critérios que a gente tem para preencher no nosso perfil de filhos pretendidos no SNA, quando eu me habilitei não era SNA ainda, era CNA, eu sou das antigas, é a condição de saúde, né? Doenças tratáveis, doenças incuráveis, e aí isso dá um medo grande, porque na hora que a gente vai preencher, na hora que o pretendente vai colocar o xizinho ali, ele não sabe ao que aquilo está se referindo. A gente pode estar diante de uma doença muito séria, realmente, algo que seja paralisante, literalmente,
ou a gente pode estar diante de um diabetes, por exemplo, que é uma doença que vai acompanhar a criança por toda a sua vida, mas que é algo tratável e é algo que, se controlado, não vai atingir a vida, a qualidade de vida como um todo, né? Então fica ainda um ponto de interrogação muito grande. A gente faz um trabalho nos grupos de apoio à adoção de conscientização com esses pretendentes para que eles entendam que essa escolha, né, na hora que você está ali formando o perfil pretendido do seu filho, ela precisa ser muito criteriosa. Você não pode, de forma alguma, ampliar o seu perfil acolhendo todas tirando todos os filtros, né? Acolhendo qualquer diversidade só para o seu filho chegar mais rápido. Mas você precisa ter consciência de que pode ser que essa doença ela seja algo muito mais simples do que parece. Por exemplo, muitas vezes, quando o pessoal do judiciário faz contato com o pretendente, os técnicos usam a seguinte expressão: a criança tem um atraso de desenvolvimento. Esse atraso de desenvolvimento, a gente lança muita luz em cima dele com os pretendentes, porque na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, isso é só um reflexo de tempo de acolhimento, sem a possibilidade, sem mãos desse acolhimento, estimular essa criança. Porque o acolhimento, por melhor que ele seja, ele não é família. Não existe um cuidado totalmente individualizado. Então, existe sim um medo muito grande. Essas doenças, elas podem ser muito graves, sim. A gente está falando de crianças e adolescentes que vêm de uma situação de vulnerabilidade muito grande, e isso pode envolver uma drogadição dos genitores, isso pode sim afetar, né? A gente não sabe como foi essa gestação. Então, o que a gente fala para os pretendentes é: pesquisem com o técnico do judiciário e com o pessoal do acolhimento o que eles puderem informar sobre a condição de saúde. E nem sempre eles têm todo um diagnóstico, porque às vezes a criança é muito nova, às vezes ela não passou por todos os testes e consultas possíveis, né? Então a gente tem que entender e acolher que uma história vinda da adoção, talvez ela guarde algumas surpresas, vamos assim dizer, que vão surgir só na idade adulta, que vão surgir só quando essa criança for um adolescente, for um jovem, for pai, for mãe, né? Então a gente não tem controle sobre isso. É um filtro. A gente precisa mesmo saber o que cabe na nossa vida enquanto pais, né? Entender que a adoção realmente não é caridade. A adoção é uma decisão de ser pai, ser mãe, e tem que ser assim para o resto da vida, né? Mas saber quais são os nossos limites, e que pode ser que aquela condição de saúde seja algo muito mais simples do que a gente imagina. Quero perguntar para a doutora Mônica agora se a adoção, quando finalizada, ela é um processo irreversível, porque a gente sempre acaba ouvindo casos traumáticos, diga-se de passagem, de devolução da criança ou do adolescente para o sistema de acolhimento. Isso acontece, doutora, e acontece no período de adaptação? Não deveria acontecer, mas acontece. E eu acho que acontece por conta muito da idealização dos pretendentes à adoção em relação ao filho, né, que vai chegar. Se idealiza a criança, e quando ela chega, ela não é bem aquela criança que foi idealizada por uma falta de preparo adequado dos pretendentes à adoção, né? É claro que os números, eles não são excessivos, ainda bem que eles não são excessivos, mas eles simplesmente não deveriam acontecer. Porque uma devolução, e a gente fala em devolução, é um termo equivocado, né? Não existe devolução de filho, né? Na verdade, é um novo abandono. Quando a gente fala nessas situações, que elas acontecem, há casos em que esses abandonos acontecem, às vezes, depois de anos da sentença de adoção proferida, né? Há casos em que o estágio de convivência, ou seja, ainda não foi proferida a sentença de adoção, e o estágio de convivência é interrompido. E talvez, nesses momentos, as consequências para a criança, elas sejam menos penosas, elas sejam menos ruins. Agora, há casos em que, mesmo depois de proferida a sentença de adoção, em que a certidão de nascimento já foi modificada, há um abandono, né, a chamada devolução de forma equivocada, e isso é extremamente negativo para a criança, para o adolescente que está naquela condição de acolhimento de novo, né? Por quê? Porque ele confiou num adulto.
Ele, de alguma maneira, confiou naquela relação e aquele adulto não correspondeu à sua expectativa. As chances desse adolescente, dessa criança, confiar novamente em um adulto são muito pequenas. Ou seja, a chance de uma adoção dar certo novamente com ele não é que são reduzidas e impossíveis, mas acabam se tornando um pouco mais difíceis, justamente por conta dessa dificuldade que ele tem em acreditar na formação desse vínculo. O Tribunal de Justiça de São Paulo possui um projeto de adoção para crianças acima dos 7 anos de idade. Eu pergunto para a doutora Mônica como que surgiu essa iniciativa. Bom, foi uma iniciativa que se deu em 2016, né? Então, o programa foi lançado já faz quase 10 anos, e era justamente a necessidade de dar visibilidade ao público real que está nos acolhimentos, né? Então, inicialmente, talvez de uma forma ainda um pouco mais de preservação, havia apenas as fotos das crianças na plataforma. Então, nós temos no site do Tribunal de Justiça uma plataforma em que há fotos das crianças que estão participantes desse projeto, que são participantes do projeto, que se chama Adote um Boa Noite, grupos de irmãos, e hoje em dia nós temos também pequenos vídeos dessas crianças. Então, qualquer pessoa pode acessar essa plataforma, pode acessar os vídeos, pode acessar as fotografias. Existe uma pequena descrição acompanhando cada uma dessas crianças sobre o que elas gostam de fazer, onde elas estão, né, qual seria a vara de referência. A ideia, justamente, é fomentar as adoções de crianças mais velhas, as adoções que a gente chama de adoções necessárias, que são de crianças que têm alguma deficiência e que não conseguiram ser adotadas pelo processo regular do Sistema Nacional de Adoção. Então, é uma forma de dar visibilidade, né? O nome escolhido pelo projeto foi Adote um Boa Noite, porque nós pensamos em quantas crianças estão nos acolhimentos sem receber um boa noite, né, no momento de dormir, e o quanto isso é importante, né, quando a gente fala em convivência familiar e no próprio desenvolvimento emocional. Então, desde o início do projeto, nós já tivemos mais de 50 adoções concluídas. São crianças que não seriam adotadas se não fosse a plataforma, né? E isso acabou incentivando outros tribunais também a lançarem os seus programas de adoção de crianças mais velhas. E na semana passada, o próprio Conselho Nacional de Justiça também lançou uma campanha para dar visibilidade, para fomentar as adoções necessárias e as adoções de crianças mais velhas. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça contabilizam quase 25 mil crianças e jovens adotados no país desde 2019. Mas a discrepância entre as preferências dos adotantes e a realidade das crianças disponíveis, como nós falamos aqui, destaca a necessidade de políticas públicas que incentivem, portanto, a adoção, especialmente de grupos mais vulneráveis. Para a gente encerrar, porque nosso tempo está acabando, eu quero ouvir de vocês duas quais mudanças são necessárias para que esses números aumentem substancialmente e a gente consiga registrar muitos casos bem-sucedidos, porque é isso que a gente quer. Pode começar, Jussara. Eu acho que a desmistificação do que é a adoção de crianças maiores e o conhecimento de quem são essas crianças. A gente, dentro dos grupos de apoio à adoção, que são mais de 200 espalhados pelo Brasil inteiro, traz essas conversas sobre a adoção real, sem romantização, sem colocar a adoção como uma coisa mais fácil, mais perfeita e mais maravilhosa do mundo. A adoção é vida real. Então, o que a gente indica para as pessoas e o que a gente fala para as pessoas é: conheça a adoção como ela é. Não conheça a adoção do filme, não conheça a adoção da página policial, conheça a adoção como ela é. E para isso, conheça famílias reais. Frequente grupos de apoio à adoção. O que a gente trabalha é isso. A gente não faz campanha para mude o seu perfil, aumente o seu perfil. A gente faz campanha para conheça a adoção real. Quando você conhece a adoção real, essas crianças reais, esses adolescentes reais, muito provavelmente o perfil vai mudar. Eu vou fazer coro com a Jussara aqui em relação a isso, do quanto é importante a preparação e o conhecimento da vida real e como ela é. Né? Filho biológico por adoção, de qualquer maneira, não vem com manual de instruções, né? E também não vem com nenhum certificado de garantia. Então, eu acho que a principal ferramenta nisso é você conhecer o que é a maternagem, o que é a paternagem, quais são as dificuldades, seja por filhos biológicos, seja pela via adotiva, e conhecer, quando a gente fala de adoção, e principalmente de adoção de crianças mais velhas, conhecer quem são essas crianças.
e especialmente ouvir de quem já passou pelo processo de adoção de crianças mais velhas, de grupos de irmãos, de adoções tardias, né? Quais foram as dificuldades, quais foram os desafios e, especialmente, quanto se ganhou com aquela adoção, quanto foi possível vivenciar as primeiras vezes com aquela criança. A gente acha que isso só é possível com os bebês, com as crianças menores, mas a gente ouve muitos pais e mães por adoção de crianças mais velhas, trazendo relatos muito bonitos, né, muito vivos de experiências de primeiras vezes, né, seja uma primeira vez num acompanhamento escolar, seja a primeira vez de um boa noite, seja a primeira vez num passeio na praia. Então, quanto isso é possível e que adotar nunca é tarde, né, como é possível vivenciar mesmo esses vínculos de maneira real, segura e concreta. Olha, muito importante vocês trazerem para a gente aqui todas essas questões da adoção real, porque, afinal de contas, nós estamos falando de vidas e de futuro, né? Muito obrigada, Jussara, doutora Mônica, imensamente pela participação de vocês duas aqui no Estúdio News. Até a próxima. Obrigada. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Mônica Gonzaga Arnone, que é juíza assessora da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, e com a Jussara Marra, presidente da ANGAD. E você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!